Costumamos dizer que estes são momentos em que deveríamos nos colocar com os sentimentos de gratidão por esta sublime contribuição de Deus à Terra, que é a doutrina espírita. Porquanto é um conjunto de princípios, é uma revelação prometida pelo Cristo e que Deus nos oferta a fim de crescermos, a fim de nos enriquecermos espiritualmente, moralmente e, por que também não dizer, intelectual e materialmente. A doutrina dos Espíritos, em plena conformidade com os ensinos de Jesus, traz a proposta maior de libertação. Libertação do espírito imortal que somos, mas ainda tão presos, tão algemados nas rotulações, nos estigmas, nos preconceitos, nos desvirtuamentos em função da nossa pequenez. E a mediunidade é um destes fenômenos existentes desde sempre. Nos momentos mais remotos da história desse planeta, da história da humanidade nesse orbe, que a doutrina espírita vem trazer claridades, vem nos mostrar que esta, que é uma faculdade do ser humano, está posta ao serviço do bem e do crescimento. A mediunidade que sempre esteve presente ao longo dos tempos na humanidade, que foi trazida pelos próprios espíritos, num processo de interação com os seres primitivos carnais, a fim de promover o progresso, a evolução. E que desde então, presente em nossas vidas, tem a proposta de nos servir nesta ideia de crescimento contínuo, infinito, nessa troca, nesse intercâmbio com o plano invisível para proporcionar conhecimentos, renovações e adequações em nossas vidas. É como uma faculdade que é inerente, como Dona Sônia falava logo no início, não é? Na continuidade do tema da semana passada, precisamos reforçar a ideia de que a mediunidade ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Ela é como as outras faculdades sensoriais que temos, visão, audição, tato, olfato, temos outras modalidades, outros fatores sensoriais, menos percebidos, menos conhecidos, mas tão presentes em nosso corpo, em nossa organização biológica como estas. Por exemplo, as sensações, os sentidos sinestésico, a percepção espacial e tantas outras que não é tão explícito no nosso dia a dia, mas que funciona e que está disposto na constituição física a fim de nos constituir como somos. E ao longo da história da humanidade, nesse processo, a mediunidade esteve presente e bastante destacada desde os povos mais primitivos, como dizíamos, os mesopotâmios, os egípcios, os gregos, os romanos, os bárbaros, os etruscos, os vikings e tantos outros destes agrupamentos sociais, destas civilizações que foram fazendo o processo evolutivo em diversas partes do orbe. Por quê? Porque a mediunidade, repetimos,
é uma faculdade inerente ao ser. Ela nos constitui. E o codificador Kardec, para elucidar de vez por todas este fenômeno, ainda até os dias de hoje, tão embaralhado, tão intrincado, de conotação tão atrapalhada entre nós, ele vai dizer lá em O Livro dos Médiuns, que é a obra que versa, que é a obra que trata exatamente destes aspectos mais científicos, mais profundos e mais detalhados, deste que é um dos principais fenômenos pertencentes ao ser humano, que é a mediunidade. E Kardec vai colocar que a mediunidade é um atributo do ser fisiológico. Ele está constituindo a nossa biologia. Assim como a faculdade da visão, da audição, etc. Portanto, deve ser também tratada de maneira absolutamente natural. E aqui fazemos já um pequenino parêntese, que vamos adiante retomá-lo. Quando Kardec coloca, quando outros espíritos que contribuíram e contribuem para a compreensão da mediunidade e o seu saudável desenrolar, dando ênfase que é um atributo humano, em hipótese alguma, eles estão diminuindo os outros dos nossos sentidos, ao dizer que a mediunidade é algo sério e respeitoso e, portanto, deve ser enfrentado e conhecido de maneira séria e respeitosa. Kardec e os espíritos superiores não estão colocando ela como fator principal e diminuindo a nossa visão, a nossa audição, a nossa capacidade de trabalho e tato. Eles não dizem isso. Uma não anula a outra. Uma não diminui a outra. Essa ainda é uma tendência de espíritos na nossa condição, que elaboramos uma estrutura de pensamento baseado nos extremos em geral. Quando nos identificamos com algo, temos a tendência de desqualificar o outro algo que está do outro lado. E sequer cogitamos que essas partes, em geral, podem e devem ser complementares. Assim é a faculdade da mediunidade. Ela não alija a nossa visão e os outros componentes extremamente necessários, em geral, dada a necessidade do nosso trânsito no mundo material. E, portanto, a organização física do nosso corpo também está posta no campo da mediunidade, como algo da natureza, algo natural que é simples. Mas, devido a estas distorções, compreensível no mundo de provações e expiações, há interesses menores, pequenos, é que esse conceito da mediunidade, a compreensão do fenômeno mediúnico e a maneira pela qual nós podemos lidar com a mediunidade é que foi obscurecido, foi enevoado, foi tolhido propositadamente durante muito e muito tempo, porquanto interesses menores, pequeninos, fizeram com que aquela prática, aquele fenômeno natural e sadio, fosse colocado como algo místico, algo de cunho de superstição. E assim mergulhamos numa época bastante longa da história da civilização humana, conhecido como a Era Medieval, a Idade Média, aonde o Estado teocrático, consorciado com interesses apenas voltados ao materialismo, à dominância, ao controle das pessoas, fez da mediunidade algo proibido,
algo místico, algo demoníaco, se assim podemos falar. Adotando uma terminologia, inclusive, que expressava nos povos antigos, especialmente entre os gregos, exatamente esse fenômeno da comunicabilidade entre os espíritos. Os gregos diziam que eles que são alguns dotados de uma mediunidade, de uma faculdade mediúnica mais expressiva, mais ostensiva, se comunicavam com os daimons. Os daimons era uma terminologia grega para explicar exatamente espíritos desencarnados, que séculos depois a codificação espírita vem trazer luzes a estes, aspas, mistérios que foram tratados como mistérios, mas que nada mais são do que fenômenos da natureza espiritual, da natureza da vida. A mediunidade, portanto, é um fenômeno ainda envolto neste misticismo, nos estigmas. E ainda aos dias de hoje, com toda a evolução da ciência, da filosofia e do conhecimento humano cada vez mais alargado, ainda patinamos diante desta simplicidade da natureza, chamada mediunidade, que está aí, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, autor desta obra, que é e foi a inspiração do tema da tarde-noite de hoje, mediunidade, bênçãos e desafios, ou desafios e bênçãos. Ele vai dizer que a mediunidade é algo que deveria ser tratado com simplicidade e respeito, exatamente por esses motivos que citamos anteriormente. Então, vemos a mediunidade presente ao longo da história. Na Bíblia, os antigos profetas faziam continuadamente alusão aos fenômenos mediúnicos. E que são, ou que foram os profetas, nada mais do que pessoas que dedicaram a sua mediunidade para ensinar, instruir acerca das verdades sublimes do Espírito. Mas como até hoje não foram levados profundamente a sério, e destacamos especificamente no campo da mediunidade, falando sobre mediunidade de uma forma inconfundível e bastante acessível, o profeta Joel, que vai dizer lá no Antigo Testamento da seguinte forma: acontecerá depois que o Senhor derramará espíritos sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, ele derramará o seu espírito. De que se trata isso? Da mediunidade, em que espíritos superiores, através, na linguagem antiga, dos mancebos e das mancebas, ou seja, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos novos, dos anciãos, não é? Aqueles que já estão com a idade mais avançada, mas também entre os profetas, entre os simples, os ignorantes. Quando ele traz essa linguagem, ele quer abranger a todos os tipos de pessoas. Ele não restringe o fenômeno da mediunidade a uma casta privilegiada, mística, que criou um reduto de proibição. Não. Por quê? Exatamente por esse motivo que Kardec e a doutrina espírita faz luzes, torna cristalina a compreensão.
E o espetacular conceito que Kardec vai trazer no livro dos médiuns. Todos têm mediunidade? Sim, todos temos mediunidade, posto que a mediunidade é um fenômeno biológico, assim como todos os outros sentidos, tudo que está em nosso campo sensorial. Entretanto, alguns terão uma expressividade maior dessa mediunidade e outros essa mediunidade será algo mais sutil, mais inspiradora, não tão evidente, não tão eloquente. E por quê? Porque assim como uns têm aptidões maiores em determinado campo e outros em outro, assim também a mediunidade, como é uma faculdade inerente a todos, dado que todos experimentam cada existência em função das necessidades específicas, assim também a mediunidade vai estar em um, em outro, em outro, em outra, de maneira específica. Se alguém tem na sua programação reencarnatória o projeto de que servirá como um médium, especificamente trabalhando em reuniões mediúnicas, essa constituição orgânica terá, portanto, as estruturas biológicas necessárias para que isso aconteça. Sempre lembrando que será do livre-arbítrio deste ou daquele fazer bom uso ou mau uso daquilo que lhe é conferido, sempre e por todo sempre, como algo benéfico. Dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos: é deliberadamente má a presença da paixão em a natureza? E Kardec e os espíritos respondem: não. A paixão é algo presente em toda a natureza. O abuso que dela se faz é que causa mal. Alguns espíritos consideram, aspas, a terminologia paixão como um sinônimo de aptidão, de dom. Eu tenho visto boa parte dos movimentos religiosos, incluindo o próprio movimento espírita, adotar o termo paixão como algo negativo, pejorativo. E não é. Pelo contrário, é uma energia psíquica inspiradora, quando bem direcionada e ordenada de maneira equilibrada. Assim também é a mediunidade. Quando ela é desenvolvida de maneira equilibrada, entendida, sobretudo estudada e bem vivenciada, com bases morais, a mediunidade ultrapassa os desafios, tornando-se elemento primordial de bênçãos. Porque o que Deus sempre propõe para nós que somos suas criaturas é bênçãos, bênçãos ilimitadas. Porque os atributos do Pai são a perfeição em estado máximo e inatingível por nós, porém, devemos segui-lo à semelhança. Diria Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Não é a perfeição absoluta do Criador, porque só Ele, e só a Ele é destinada essa plenitude, mas a nós, no processo evolutivo, a mediunidade entra como outro fator de desafios, mas sempre de bênçãos, quando bem canalizada e bem direcionada. Então, a faculdade mediúnica é essa experiência que nós vamos ter ao nosso dispor para fazermos o bom uso dela. Não sempre e necessariamente nos serviços mediúnicos, nos grupos mediúnicos. A mediunidade, ela vai nos servir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aonde estivermos. Porque
é uma maneira pela qual nós podemos trocar ideias, receber inspirações com aqueles que são os tutores, aqueles que estão no mundo invisível, na dimensão espiritual, se propondo a nos conduzirmos por boas e adequadas condutas, a fim de nos renovarmos naquilo que ainda existe e ainda habita em nós de equívocos, de pequenez, de inferioridade, dado ainda que somos espíritos de terceira ordem, uma ordem inferior, por conta das nossas encrencas e trapalhadas íntimas que ainda carregamos. Dessa forma, a proposição de a mediunidade ser simultaneamente um desafio e uma bênção tem um caráter educativo e jamais um caráter punitivo, como aqui e acolá nós ouvimos falar. Ainda essa semana, não estávamos nem pensando sobre a temática, mas nos chegou uma pessoa lá nos nossos atendimentos e falou assim, espontaneamente, isso só pode ser coisa ruim. Porque parece que essa tal de mediunidade é uma coisa desgraçada. Porque prende a gente, e quanto mais a gente tenta entender esses negócios que estão chamando de espírito, a pessoa não sabia que eu era espírita. Não sabe até hoje. Mas não importa saber. Jesus não veio formar uma fileira de bajuladores, nem formadores de religião. Jesus veio para libertar os espíritos comprometidos com seu próprio passado diante das transgressões que fazemos das leis de Deus. Não veio para formar rótulos. Não veio para isso. E a pessoa dizia, isso só pode ser coisa ruim. É por isso que esse negócio de mediunidade devia ser coisa do capeta, devia estar longe da gente. Mal sabia ela que estava com ela uma benfeitora de feições delicadas, angelicais, fazendo mesmo assim, pessoal, olhem. Como quem quer dizer, minha filha, não desdenhe de um bem precioso que você deveria estar usando em seu próprio benefício. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Por isso que a doutrina espírita é eminentemente uma doutrina que visa o autoconhecimento para a libertação. Ninguém vai dizer a você o que você deve fazer. É você mesmo que tem que dizer a si próprio. Podemos receber as instruções, podemos ouvir, podemos ver, podemos compartilhar ao nosso lado de alguém que dá os mais valorosos exemplos, como Jesus fez. Mas o livre-arbítrio pode dizer, não, eu não quero. Eu prefiro estar, conforme aquela pessoa que eu narrei agora, eu prefiro estar lá com o capeta, fazendo aquilo que eu não devia estar fazendo. Até que um dia, pelas vias da própria mediunidade, pela dor e pelo sofrimento, pelas experiências mais dolorosas, no campo das provações e das expiações, a mediunidade vai ser bênção na vida da pessoa. E vai convidá-la a superar os desafios de maneira mais altaneira, de maneira mais verdadeira, mais humilde, mais concordante com os ideais superiores do espírito. Então, quando os primeiros traços da mediunidade, a compreensão, mesmo que seja incipiente, seja primitiva, da mediunidade, vamos procurar conhecê-la, porque ninguém pode atuar bem em algo que não conhece. Não tem como. Se você quer dirigir um automóvel, você primeiro precisa aprender.
as regras de conduta que você deve ter dentro desse automóvel. Você precisa aprender o que é em si um carro, como você faz para acionar o carro, para não sair fazendo besteira por aí. E assim é com tudo. E a mediunidade, como um desafio que necessitamos educar, ela prescinde de estudos, investigações sérias. Fazer um mergulho para, de fato, se aprender o que é a mediunidade, para que ela se torne, enfim, bênçãos vivas em nossas vidas. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor desse livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele vai falar o seguinte acerca da mediunidade: de resultados altamente relevantes para os seus portadores, que, em geral, são espíritos muito comprometidos com as soberanas leis. O seu exercício com abnegação oferece-lhes resistência contra as más inclinações que neles se demoram. Ao tempo em que conquistam os tesouros do amor e da caridade que esparzem com os seus irmãos espirituais. Ou seja, a mediunidade, como uma faculdade do ser humano, ela também, quando bem entendida, quando temos um bom propósito do bom uso, ela também pode até ser, sem a pessoa sequer imaginar, uma ferramenta abençoada para fazer com que aquela pessoa resista a uma tendência inferior. É uma espécie de freio, de barreira, para que aquele espírito que está encarnado se comprometa de maneira ainda pior no uso do seu livre-arbítrio. É isso que ele está dizendo nessa passagem. A mediunidade, portanto, ela também é um fator que contribui para resistirmos ao mal. Como assim? A partir da compreensão da mediunidade, entendendo o que acontece conosco mesmo. Não, agora, graças a Deus, eu tenho certeza que eu não sou maluco. Eu não estou tendo um surto psicótico. Eu agora compreendo que, ao ver estes espíritos que estão aqui, abençoados e nos abençoando, aprendendo tanto quanto nós, estes que estão presentes aqui, agora, nesse instante no Jefa, e em tantas outras partes, neste contato, neste esclarecimento, nós passamos a entender, não é uma alucinação, graças a Deus. Eu não estou delirando, eu não estou vendo coisas. Aliás, eu estou vendo coisas, mas as coisas existem de fato. Elas não são uma criação desgovernada, desordenada, desalinhada da minha mente. Elas não são tão somente um equívoco químico do meu cérebro. Às vezes o são, mas não sempre mais. Então passamos a entender que isso é um atributo da própria pessoa e, como sendo, agora, vamos aprender a lidar melhor com isso. O que eu devo fazer para não ter visões de tamanho impacto negativo, de gravidade, que me aterrorizam, porque muitas pessoas veem fisionomias, veem cenários realmente assustadores. Nós vemos. Médiuns mais ostensivos veem. Isso é mediunidade. Mas é apenas a visão de uma outra dimensão. Muitas vezes trazido exatamente por espíritos que querem nos infelicitar. Mas também isso se dá por um processo de sintonia, de convergência através dos pensamentos.
E é outro destaque importantíssimo, diríamos mesmo, imprescindível da compreensão de nós mesmos, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda traz nesse livro, nessa obra. Qual é? Ele diz assim: somos o resultado, ipsiliteris, somos o resultado daquilo que pensamos. E conforme pensamos, vamos formar sintonia com os seres carnais e os seres da dimensão espiritual. Portanto, este mecanismo que se completa num processo mediúnico sempre vai depender e vai estar como consequência da maneira pela qual nós pensamos. No Livro dos Espíritos, Kardec elucida isso. A sintonia é um mecanismo que regula a experiência de todos os seres encarnados e desencarnados através das vinculações sucessivas por ordem deliberada do pensamento e da vontade. Então, inúmeros exemplos de mediunidade que são desafiadoras, mas ao mesmo tempo são bênçãos nós temos. E uma delas eu me recordo, aqui mesmo nessa sala mediúnica. Para mais de 10 anos atrás, um espírito que veio sendo atendido por um dos médiuns em reuniões mediúnicas sucessivas, que estava e que disse estar, revelou estar, num processo de preparação para a reencarnação. E aqui havia sido trazido pelos benfeitores amigos, a fim de que pudesse, desde então, fazer um preparo adequado, porque dentre os itens de sua programação reencarnatória, ele estaria, décadas depois, servindo como médium em reuniões mediúnicas. Ele dizia que uma das coisas mais difíceis que ele estava sentindo naquele momento, nesta preparação, era: como eu vou dar conta da minha reforma moral para servir como um bom médium? Os desafios e as bênçãos da mediunidade passam sempre pelos fatores morais. Seja como o serviço direto da mediunidade, mas seja a mediunidade como uma faculdade mais sutil. Temos um amigo, trabalhador, conhecido trabalhador da nossa casa, que diz assim: não, a mediunidade, ela está, eu sei que ela existe e tal, mas ela não está comigo nessa reencarnação para que eu possa senti-la. Eu tenho pele de crocodilo, ele diz assim na brincadeira, dizendo que ele não sente nada assim de extraordinário. Mas ele sabe e sente as inspirações quando ele vai preparar, por exemplo, uma exposição doutrinária, uma aula de monitoria de um MESD, quando ele conversa com alguns amigos, ele está interagindo com a dimensão espiritual através de um processo mediúnico discreto, sutil, porque a mediunidade, ela tem gradações. Ela é leve, suave, ela é praticamente imperceptível, ela é ostensiva, ela é difícil demais para uns, que precisa fazer um esforço imenso para educá-la. Mas vamos pensar juntos. Quantos de nós precisamos fazer um esforço hercúleo, gigantesco, para educar as nossas línguas? É educar as nossas línguas, para não cairmos na tentação da falácia, aquilo que é conhecido comumente como fofoca. Ou um negócio desinfeliz, é a tal da fofoca, não é? Eu quero ver um só,
que não experimentou ou tenha continuamente experimentado essa fraqueza espiritual, que tanto mal provoca, tanto malefício, que nos afasta de uma vida mais digna e mais sadia, que nos afasta um dos outros. E às vezes temos a ousadia de dizermos, meu amigo, minha amiga, e quando dá meia volta e o outro sai. Qual é o som característico? Não é assim, né? Blá, 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 blá. Não é? É assim que se expressa muitas vezes a tal da fofoca. Quantas vezes o olho grande da inveja nos causa prejuízo? É uma faculdade da criatura humana. A audição que distorce aquilo que os outros falam. Dona Sônia fala algo para mim, eu digo outra coisa totalmente diferente para a Aninha. Porque passou por mim, pelas minhas crenças, pela maneira que eu vejo e acredito no mundo, e aí, quando eu vou transmitir, é um Deus nos acuda. Sede perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Esta recomendação de Jesus, ela deve ser também profundamente aplicada no campo da mediunidade, por ser uma faculdade da natureza. Diz um espírito que nos traz recomendações a respeito do exercício da mediunidade. Mediunidade é algo santo, santificado e, portanto, deve ser utilizada de maneira santa, santamente, sagradamente. Nossos corpos também deveriam ser utilizados de maneira sacra, para que passemos a colecionar dias de ventura, muito mais do que de desventura, para que, pouco a pouco, possamos nos desvencilhar de um passado equivocado, no qual infringimos as leis de Deus e irmos galgando dias mais sadios, mais felizes, mais dignos. Então, a mediunidade, que é um desafio, porque precisa ser bem vivenciada, é simultaneamente uma ferramenta de bênçãos, porque exatamente nos dá a oportunidade, num determinado campo dos sentidos humanos, de podermos também exercitar o bem, praticar o bem. Veja quantas coisas positivas nós podemos fazer com a mediunidade. Servir ao nosso próximo, fazer gestos de caridade inspirados pelos espíritos benfeitores. Treinarmos algo que ainda é muito difícil em nós, em cada um de nós, que é a humildade, a caridade, a boa convivência, no mínimo, o respeito. Quantas coisas boas podemos fazer com a mediunidade quando nos colocamos a fim de servirmos como um instrumento de esclarecimento, quando podemos ter a oportunidade de bem exemplificar uma atitude correta, seja de maneira disciplinada realmente, seja de maneira alegre, leve, divertida, porque às vezes um toque de leveza, uma gentileza alegre, uma ironia ou uma auto-ironia, mas que não seja desqualificante do outro, muitas vezes muda o humor, muda uma sensação desconfortável que nós ou o outro possa estar vivenciando pelo problema que for. Assim, a mediunidade, que ela está aí posta para nos impulsionar ao progresso. Na continuidade dessa obra, nós vamos estar sendo convidados constantemente pelo autor, por Manuel Filomeno de Miranda, para desenvolver um nível de conhecimento com essa faculdade que nos permita a cada dia
enriquecer as nossas percepções e ter uma maior consciência daquilo que podemos fazer com essa preciosa ferramenta. E ele diz assim: a mente é fonte geradora da energia que procede do espírito e que se transforma em ação. Veja, a mente é a fonte geradora da energia. E essa energia procede, ela tem origem sempre no espírito. E é ela que vai converter essa coisa subjetiva em ação, em um efeito visível, que chamamos comportamento. E ele completa: todo e qualquer investimento inicia-se na sede da alma. Qual é a sede da alma? Kardec definiu que alma é o espírito encarnado. Então, qual é a sede? É o espírito. Sempre, de todo sempre, a essência nossa é espiritual. Somos espíritos. Então, ele vai dizer: qualquer investimento inicia-se na sede da alma, transformando-se em pensamento e corporificando-se em ato. Ou seja, primeiro pensamos e depois nos comportamos. Portanto, pensar corretamente, cultivando os ideais do amor, da fraternidade e do bem, é a regra áurea para uma existência saudável, diz Manuel Filomeno de Miranda. Ou seja, quando partimos deste paradigma, desejo pensar de maneira adequada e correta. Desejo pensar no bem. Esse é o principal ponto de partida. Mas muitos se perguntam: eu não sei fazer isso ainda. Quando eu penso em alguma coisa, não vem coisa muito legal normalmente. Ok. Qual é o guia e modelo perfeito para a humanidade, conforme perguntou Kardec aos espíritos? Qual é a resposta? Vede Jesus. Ele é o guia, ele é o farol, ele é a direção pela qual nós devemos seguir. E é o próprio Mestre que diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na dúvida, quando estamos atabalhoados, quando estamos inseguros, busquemos ao Cristo, busquemos as verdades que estão postas no Evangelho, que estão na codificação espírita. Certamente isso vai nos trazer luz. Isso vai nos indicar um caminho. E pensemos assim também. Espera aí. Como eu desejo estar daqui a algum tempo? Isso que eu estou decidindo agora. A gente se vê, às vezes, num processo de dificuldade em decidir algo. Eu tenho esse caminho, tenho esse. E agora? Como é que eu faço? Mediunidade, pelo amor de Deus, me diga. Os antigos faziam isso. Muitos de nós ainda hoje, nas nossas dúvidas existenciais, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, temos a tendência de apelar para a mediunidade como se fosse uma ferramenta que vai nos trazer a simples solução. E aí é onde a mediunidade está sendo utilizada de maneira inadequada, inadvertida, assim como era nos antigos. As tonisas, os templos de revelação. Modernamente, muitos daqueles que fazem uso da mediunidade para adivinhar aquilo que será melhor ou pior para nós. Manuel Filomeno de Miranda, assim como está na codificação espírita, vai nos apontar que os espíritos superiores e do bem não vão nos revelar coisas que é da nossa responsabilidade e do nosso dever enfrentarmos. Podemos pedir bom ânimo, estímulos positivos, direcionamento para
escolhermos e termos discernimento de fazer as boas escolhas, mas eles não vão dizer, faça isso ou faça aquilo. Escolha fulano e não Beltrano. Eles não vão, porque isso seria infringir o nosso próprio livre-arbítrio. E aonde estaria o mérito da construção própria, que é regulamento superior? É que Jesus diz assim, a cada um será dado conforme suas próprias obras. Então, quando alguém quiser adivinhar o futuro e disser assim, olha, estão me dizendo que você deveria fazer isso ou aquilo. É melhor pensar mais. O próprio Cristo nunca, absolutamente nunca, impôs nada a ninguém. Ele sempre convidou ao exercício das virtudes morais que são libertadoras. Exercita a humildade. Perdoa não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amai aos teus inimigos. Sede bom com teu irmão. Sede compassivo com aquele que caminha contigo. E reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o juiz não te entregue, ou seja, a tua própria consciência delituosa não seja aquele instrumento que vai te esmagar numa culpa tóxica. A mediunidade, ela está aí para o serviço do bem. E, portanto, é uma bênção. Mas, em sendo bênção, não deixa de contemplar os desafios, porque os desafios são as provas, são as expiações que nos servem como ferramenta de crescimento, como ferramenta educativa, uma dor aguda, forte, que parece não querer nos livrar daquele sofrimento. É uma decepção intensa que causa uma angústia profunda. É um cenário no qual passamos um tempo praticamente desesperançoso com a vida, mas ainda assim, a vida há de surgir em plenitude se perseverarmos no bem, se entendermos que, sendo persistentes nessa direção dos quesitos morais, estaremos um dia libertos dessa dor e desse sofrimento. Pautado nisso, Filomeno de Miranda acrescenta o seguinte, vejam que interessante, que os médiuns, pois, se desincubam do compromisso e não da missão, como alguns levianamente o interpretam, gerando, portanto, simpatia e solidariedade, unindo as pessoas que constituem uma grande família e sustentando-lhes a sede e a fome de luz e de paz, de esperança e de amor, como somente sabem fazer os guias da humanidade a serviço de Jesus. Ele está dizendo aqui que a mediunidade, ela deve ser esse elemento que deve agregar a união, que deve promover a harmonia entre as pessoas, e não o desalento, não a desagregação, não a disruptura. Ao contrário, se nós somos uma grande família, irmãos que somos filhos do Criador, a vida nos pede gestos, atitudes que nos aproximem e não que nos separem. Inúmeras têm sido as ideologias de variada ordem que têm promovido a dissensão entre os povos, entre as pessoas, entre os pequenos grupos sociais e, sobretudo, a família, que nunca teve tão esfacelada exatamente por conta desses dissabores. A
A mediunidade traz a proposta de, em compreender, também através dos espíritos desencarnados, qual será o nosso futuro, nos ajudar sobremaneira. Sabe aquela história? Eita, você que eu estou me referindo é você nos dirigindo aos espíritos desencarnados. Você que está aí, serei eu amanhã. Não é verdade? Não é? Seremos nós todos. Daqui a algum tempo, quando chegar o momento do desencarne, que é a transição de um estado da vida para outro estado da vida, que continua incessantemente, ali estaremos experimentando as consequências do que estamos fazendo hoje. E a mediunidade, segundo Manuel Filomeno de Miranda, é uma bênção. Por quê? Porque antecipa, não é? Nos faz divisar exatamente essa experiência a posterior do corpo físico, que é o desencarne, e que traz justamente os desencarnados num processo típico de interação com os encarnados médiuns, para mostrar que a mediunidade é algo absolutamente natural, que foi proibida, que foi distorcida, que foi deturpada ao longo do tempo, mas que está aí, hoje, mais do que nunca, voltada para a promoção do bem entre a humanidade. E para finalizarmos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tem a seguinte reflexão. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Também com a humanidade. Busquemos em nossas vidas as experiências felizes e saudáveis do Evangelho. Estejamos em paz.